a tributação rouba seu lucro e como cada vez mais o governo toma uma parcela maior da sua empresa para si? Essa é uma pergunta muito verdadeira que várias pessoas têm dificuldade de entender e materializar na sua cabeça como isso de fato funciona. Como cada vez mais que o governo ali tem buscado meios de arrecadar e tomar mais parcela da empresa para ele. De fato, o governo é o maior sócio da vida das empresas e das pessoas. E hoje é o nosso podcast número 72º, o número 72, para falar um pouco mais desse medo que nós temos de perder cada vez mais o nosso trabalho e nossa capacidade de investir no nosso negócio, porque a tributação, de fato, é algo hoje cada vez mais maléfico para as empresas, pois cada vez ela está maior. E se você não souber como é que faz esse jogo acontecer e aonde você ganha dentro dessa operação, você realmente acaba perdendo o seu negócio ao longo do tempo. Pessoal, uma grande verdade nesses últimos 10, 11 anos de Contropax foi que todo cliente nosso precisa ter um posicionamento estratégico sobre aquilo que ele precisa seguir em termos de tributação. Porque cada vez mais a gente assiste em vários podcasts, vários cursos, várias mentorias que nós fazemos. Toda essa criação de modelagem, ela é tão específica que não tem como você ter uma fórmula de bolo. Mas existem exemplos para que você possa personalizar a sua situação. E está sendo até engraçado agora o segmento de contabilidade, porque tem pessoas que não são contadores, mas querem ter a expertise dos contadores. Não sei se você já, por acaso, passou aí no seu feed um vídeo com a seguinte temática. Olha, se você está no Simples Nacional, você provavelmente está pagando 3 vezes mais de impostos. Você precisa saber quais são as ferramentas para diminuir seu imposto. Isto pode ser uma verdade, mas muito provavelmente ela não seja verdade. Por quê? Porque depende do modelo que você cria para a sua empresa, depende do tamanho da sua empresa, depende da quantidade de funcionários da sua empresa, depende de onde a sua empresa está localizada, depende dos seus clientes e dos seus fornecedores. Então, tem um bocado de depende, mas quando a gente olha para a sua empresa, o nosso objetivo é encontrar aquilo que te serve de imediato e aquilo que pode ser construído para você. E aí, de fato, a grande maioria das empresas ao longo do tempo tem investido lucratividade para a tributação. E isso acontece devido a consecutivos aumentos de carga tributária que vem acontecendo nos últimos anos, nos últimos quase 3 anos aí, né? Se você vê toda semana, ou tem um projeto novo de aumento de carga tributária, ou tem um aumento de alíquota, ou tem um aumento de tarifa, ou tem algum aumento de alguma área, mas no fim que é tributo, né? Que é mais o governo arrecadando. Aí, ou seja, a grande situação é que você tem que pensar e ter a clareza na sua cabeça que quando eu aumento imposto na gasolina, quando eu aumento imposto de operação financeira, quando eu aumento imposto sobre o consumo, quando eu aumento imposto sobre a renda, quando eu aumento imposto sobre o patrimônio, tudo isso gera uma cadeia de aumento de carga tributária para todo o país. E principalmente para as pessoas físicas, né, mais necessitadas, até aquelas que principalmente aquelas que recebem alguma forma de assistencialismo do governo. E cabe a gente poder levar essa mensagem até a ponta. Mas enfim, isso aqui foi só uma questão de fato da macroeconomia, né, que chega até a microeconomia quando você fala em imposto. Quando eu falo em imposto, eu gosto muito de trazer esse conceito que não é uma questão de uma questão simbólica, de uma questão está no plano das ideias, mas é de uma questão real e de uma questão financeira. E esta questão financeira é que é lesiva às empresas, que ela causa um sangramento do caixa, causa um sangramento do lucro. E o exemplo mais básico, galera, vou usar alguns exemplos que é muito de básico aqui, mas é aquilo que eu mais vejo na minha vida. Primeiro grande exemplo aqui
né, se tratar na operação, que eu vou dizer, na operação de serviço, do segmento médico. Você que é médico, muito provavelmente está no lucro presumido, porque na grande maioria das vezes você é mais benéfico que está no lucro presumido. Só que no lucro presumido você provavelmente vai estar pagando algo em torno de uma alíquota efetiva, estimado algo em torno, porque tem as pequenas variações, porque depende do seu volume de faturamento, de 18% de custo tributário. Quando você poderia estar pagando, no máximo ali, 9 a 10% de carga tributária. Então, só porque você não entende que tem os enquadramentos jurídicos das suas atividades empresariais como médico, que você pode qualificar dessa forma. E ainda tem um detalhe. Quando você não está fazendo isso por uma PJ, está na pessoa física, você ao invés de estar de 16 a 18, você está na carga tributária de 27%. Muito maior do que essa outra, só por falta de não entender o enquadramento, né, da sua atividade empresarial corretamente. Um exemplo prático, direto, objetivo para você que quer serviço. Só aqui o governo está mordendo o teu aqui, no mínimo, na menor das hipóteses, 8% de imposto a mais. E quando você bota isso no mês, é uma pancada. Quando você bota isso no ano, passa de algumas centenas de milhares de reais, na grande maioria das vezes. O dinheiro poderia estar no seu bolso. Então, esse é um exemplo simples. Vamos para outro exemplo. No comércio, né? O comércio aí, normalmente, por ele não ter um mapeamento, um acompanhamento dessa estrutura dele, de entender o perfil do comércio, qual é o tipo de comércio que a sua empresa é. Vou dar aqui vários exemplos que você possa pensar e dizer: esse exemplo é meu. Meu Deus, eu estou deixando um bocado de dinheiro na boca do leão e não está voltando não vai voltar de maneira nenhuma, né? Porque existem alguns exemplos que você pode fazer a recuperação tributária, aí o dinheiro volta para sua mão corrigido. Isso aqui é mais ou menos bom. Por que mais ou menos bom, Valdemir? Porque você não poderia ter dado nem para o leão. Agora vai ter que pedir de volta, certo? Existe o que é mais prejudicial. É aquilo que você vai deixar de pagar a partir de hoje, mas já pagou para trás e não tem o que se fazer. Por quê? Porque você fez uma modelagem econômica, jurídica, tributária errada e já pagou, já perdeu, tá certo? Você vai ter esse ganho para frente. E existe, né, a maneira que muitas pessoas acabam aí chamando aí uma fiscalização para si, fazendo operações erradas. Ultimamente, tenho visto isso muito no segmento de bares e restaurantes, cometendo erros gravíssimos ali, e aí pagando menos impostos, mas chamando na fiscalização, auto de infração e uma série de consequências aí muito danosas às empresas. Estão visto demais isso no segmento de bares e restaurantes, tá bom? Existe outra parte também, né, que eu digo assim, deixar de pagar para frente, que é pedir os benefícios econômicos, tá bom? Tá certo? E existe, tá certo, uma maneira de você ter conhecimento disso e saber fazer essas modelagens, que é isso que está fazendo aqui agora, com essa ruma de exemplos que estamos criando para vocês. E essas criações se dá pela inteligência de modelagem de negócio, né? E aí, pessoal, quando chegamos à reforma, que é ano que vem, em janeiro, a reforma inicia. Na verdade, a reforma tributária já iniciou desde a aprovação do projeto de lei, né, que foi aprovado na Câmara, né, e foi sancionado já. Ela já iniciou. Ela passa a vigorar a partir de 1º de janeiro de 27. Isso vai mudar ainda muito mais toda a cadeia de operações empresariais e todos os custos. Mas daqui a pouco a gente faz um podcast de arrepiar sobre isso. Vamos para o nosso exemplo atual. E aí, pessoal, temos que entender, desde todas as operações, um exemplo mais básico, que eu tenho visto absurdamente no segmento de comércio. Você tem um comércio que tem margem de lucro muito baixa, o comércio tem margem de lucro alta. Quando você olha para isso, qual é o seu primeiro pensamento? O seu primeiro pensamento é: cara, se eu tenho margem de lucro alta, quanto é essa margem de lucro alta? Certo? Em termos de número. No comércio, a margem de lucro alta é algo em torno superior a 15%. Se for abaixo disso, certo? A margem de lucro é muito baixa. Né? Tem comércio que tem margem de lucro aí de 3, 4, 5%.
são margens baixíssimas. Então, se a margem é maior, o primeiro pensamento é lucro presumido. Se a margem é menor, o segundo pensamento é lucro real. E aí, se você faz o mapeamento dos produtos, você vai entender o seguinte. Cara, eu tenho um produto que vai ter uma tributação. Olha como isso é interessante, independente do regime. Eu tenho uma tributação de 10%, eu tenho uma tributação de 2%, eu tenho uma tributação zerada, certo? Que o imposto é zero. Tem uma tributação que ela é isenta, né? Tem uma tributação que ela foi substituída anteriormente. Então, quando você olha para tudo aquilo que você vende, você olha especificamente para tudo aquilo que você vai pagar de imposto, sobre cada operação. E aí é onde você consegue entender o quê? Aonde, quais produtos eu consigo gerar mais valor e onde é que eu preciso vender mais para aumentar minha lucratividade. Porque, repito, a grande maioria das empresas estão sem lucro porque a carga tributária é absurda. E aí você pode usar isso a seu favor, né? Então, o grande pensamento é, qual é a minha operação? Primeiro pensamento da sua operação, qual é a sua margem de lucro? Se você não souber nem o que é isso, como é que você vai definir tributação para sua empresa? Né? Qual lado que o vento está indo? Não funciona assim. Tributação é algo tão específico, certo? Tão aguerrido que você precisa ser extremamente minucioso. E a gente tem ferramentas para fazer esse tipo de situação, mapear e trazer esse resultado até você. Então, primeiro esses dois pontos de visão, lucratividade baixa ou alta, né? Se bem que 15% você não pode dizer que a lucratividade é alta, mas é o que o mercado nos tem impostos aí devido à questão de tributação e devido à questão de tributação de concorrência desleal. Isso é uma verdade. Se a gente não souber como a realidade é, a gente não pode ganhar dela. E o objetivo aqui é que a gente possa ganhar dela. Então, quando eu olho para isso, eu vou tomar essa decisão e fazer esses mapeamentos. Um exemplo que eu gosto muito, muito, muito de fazer, eu vou dar um exemplo específico para o segmento de restaurante. Tem restaurante que vende salada. Você sabia que salada tem PIS e COFINS zerado? E em alguns estados também o ICMS é zerado, a parte de hortifruti? Então, informação extremamente importante para o segmento de bar e restaurante. Se você sabe disso, você muito provavelmente vai deixar de pagar aí, na melhor das hipóteses, 9,57% de imposto. Já é mais um dinheirinho para o seu bolso. E aqui na Contropax a gente é colecionador de dinheiro no bolso dos nossos clientes por redução de carga tributária. Essa é a nossa finalidade. É uma das maneiras que a gente tem para existir, tá certo? É um dos nossos objetivos da nossa missão empresarial. Então, essa é uma dica para o segmento bar e restaurante. Quer outra dica muito importante? Valdemir, esse ano vai ser um ano de mega expansão da minha empresa. Vou pegar a linha de crédito, vou fazer investimento, vou abrir loja, vou trazer investidor, vou ter que arranjar recursos para me capitalizar, para jogar no mercado, novas operações que eu preciso fazer expansão. E isto, em grande parte de grandes atividades empresariais, aí eu vou dar exemplo, segmento de bares e restaurantes, segmento de material de construção civil, segmento de autopeças, segmento de serviços locais, farmácias, todas essas áreas que eu relacionei aqui, há uma necessidade de expansão por regiões, porque ela atende regionalmente áreas. Então, você precisa estar presente naquelas localidades. E você precisa fazer esse nível de expansão. E esta expansão de uma maneira adequada, você, nesse processo, o melhor regime tributário, em 90%, acima de 90% das vezes, vai ser o lucro real. Porque você há de concordar comigo que você vai ter que se capitalizar ao máximo, que vai ter um desembolso ao extremo, suas margens vão subir para que essa expansão possa acontecer. Porque qual é o pensamento seu? O seu pensamento vai ser, nesse momento, enriquecer em forma de patrimônio, para que esse patrimônio depois converta em números financeiros, operação financeira para você. Nesta hora, o lucro real vai te beneficiar de uma maneira extremamente estratégica. É por isso que eu gosto de dizer para todo cliente nosso, para toda operação, que eu preciso entender qual é a fase do seu momento de negócio. Porque se eu não sei qual é a fase do seu momento de negócio,
como é que eu vou te orientar de uma maneira correta a tomar a decisão? Então imagina só que este é o nível de entendimento que eu preciso ter para tu fazer que você tome as melhores decisões e as melhores orientações para o seu negócio, tá certo? E aí, pessoal, esse é o entendimento. Se eu estou em alto nível de expansão, eu vou lá, né? Muito provavelmente seja lucro real. Se eu não estou em momento de expansão, muito provavelmente eu estou que ser lucro presumido e eu tenho que saber a margem de lucro para entender se mesmo assim o lucro real vai ser vantajoso ou não. E é por isso que você precisa ter uma proximidade muito alta com a contabilidade e antes de tomar decisões, consultar a sua contabilidade nesse processo. E eu falo contabilidade porque não tem ninguém que substitua a contabilidade. Poderia ser, vou tomar uma decisão sobre uma questão trabalhista. Quem é que eu tenho que consultar? O jurídico. Vou tomar uma decisão sobre investimento. Um consultor de investimento mais a contabilidade. Vou tomar uma decisão de um posicionamento empresarial. Né? Você vai olhar para o mercado, fazer uma análise dos seus stakeholders e também olhar para a contabilidade. Então, a contabilidade está em todas as fases do seu negócio. E eu estava dizendo assim, ó, por mais que os modelagens de negócios tenham amplificado e tenham melhorado, quem é o responsável por permanecer a sua empresa lucrativa, além de você, é a contabilidade. Porque é ela que defende você do governo. De o governo tomar uma parcela maior da sua empresa. Né? Dentro da legislação, dentro da legalidade, dentro das ferramentas que são permitidas. Se você entende isso, você vai entender como melhorar o seu jogo operacional. Isto é um fato absoluto. É tanto que a maioria desses coaches empresariais, nada contra, viu? Tudo certo. Desde que possa passar a mensagem correta. Tem se voltado muito para a observação de carga tributária. Porque é um diferencial competitivo enorme. Tem muita gente que fala assim, lucro real, você só paga imposto sobre o lucro. Isso é uma verdade? Não. Não é verdade, certo? Lucro real, você tem que olhar para a sua DRE, entender a sua DRE, entender se ele, dentro da DRE, vai ser algo competitivo para você. Porque sem a sua DRE, é impossível você ter uma análise sobre o lucro real. Olha como a informação muda drasticamente. Olha a qualidade da informação que você passa a ter. Né? Então, tudo isso vai mudar e vai acelerar o seu jogo da sua vida. Tá certo? E tem alguns modelos de negócio também, que são modelos de negócio de fato, que recebem de maneira, existe, na grande maioria do mercado isso não existe, dinheiro antecipado dos clientes. Então, qual é o melhor modelo de negócio para você? Se você recebe de maneira antecipada? Pagar imposto pelo caixa ou pagar imposto pela competência? Ou pagar imposto pela emissão da nota? Né? Há uma pergunta. Neste caso, continua sendo pela nota, certo? Mas há modelos de negócio que você vai recebendo aos pouquinhos aquele dinheiro. Então, para que você não pague imposto sobre o dinheiro que você não recebeu ainda, no lucro presumido e no simples nacional, você pode optar pelo regime de caixa e pagar dessa forma. Então, isso passa a ser uma maneira estratégica para você. Então, estes pensamentos é que te ajudam a crescer e a desenvolver a sua empresa. Então, desta forma. Existem também outras metodologias que a gente pode pensar em um desmembramento empresarial. E esse desmembramento empresarial funciona para empresas de médio, grande porte, que você pode desmembrar operações que não fazem parte do seu core business, para que essas operações em outras empresas possam diminuir sua carga tributária. Só porque você precisa fazer o instrumento jurídico perfeito para que isso não gere um problema futuro. Então, tem que ter muito cuidado com esse tipo de operação, porque essa operação é uma operação realmente que há uma especificidade, precisa ter um entendimento para que a legislação assim permita que você possa seguir aquela diretriz empresarial, econômica, financeira e ter os ganhos tributários para isso. Existem outras modelagens que te tornam até mais competitivos e algumas delas é a parte de benefício fiscal. Né? Benefício fiscal, existe benefício fiscal de âmbito municipal, estadual e federal. A grande maioria do segmento hoteleiro tem benefício também, tanto municipal quanto federal,
Benefício estadual é muito pouco, parte hoteleira, mais para a parte de, que realmente de venda. E aí nessa parte hoteleira você olha mais para a questão como serviço do que mercadoria. Então você realmente tem que pensar nesse sentido. Existe a outra operação também que você olha mais para os benefícios estaduais, que é pedir os termos de acordo junto aos estados, que já estão homologados, mas a grande maioria das pessoas não sabe que isso é válido e não sabe como pedir, não sabe como defender. Enfim, nós temos a operação inicial do segmento da pós-construção, que o cliente mal começou e a gente conseguiu o termo de acordo para ele, e isso é um diferencial absurdo dentro da empresa dele. Ele só está vivo por conta desse benefício fiscal, desse termo de acordo. Existe os termos de acordo de âmbito federal. E aí há uma necessidade de você até entender se você vai precisar ou não do termo de acordo. Por quê? Vamos supor que eu peço o termo de acordo da Sudene, que eu tenho até 75% de redução de carga tributária para o Nordeste, sobre os impostos federais. Mas eu sou uma empresa que não está dando lucro, porque eu comecei agora e a minha estrutura está sendo de expansão. Vale a pena pedir? Não. Certo? Você vai ter um custo para pedir e você não vai ter efetividade sobre isso. Então, isto é uma outra verdade também. Então, pessoal, existem muitas essas etapas. E aí, eu queria trazer uma questão que é extremamente importante a gente debater, que é a questão do Simples Nacional. E o Simples Nacional, ele não é simples. Ele é simples se você fizer ele de maneira grosseira. Mas se você fizer ele de maneira estrutural, como se ele fosse um lucro presumido, um lucro real, ele vai ser complicado da mesma forma. Porque, pessoal, os regimes tributários, eles mudam muito as alíquotas dos impostos, mas ele não muda a forma de arrecadação desses impostos, certo? Você pode, no lucro presumido, no lucro real, pagar aí quatro DAFs federais, né? Dos impostos federais, e no Simples você paga um, tá bem? Unificado. Mas se você for olhar até hoje na guia do Simples, tem cada imposto que você está recolhendo ali. E cada imposto daquele tem uma sistemática de declaração e de confissão de dívida que você pode ou não deveria estar confessando para pagar. E por que confessando ou não para pagar? Porque a legislação pode beneficiar a sua operação para que você não pague aqueles impostos. E ter esse conhecimento é fundamental. E aí uma coisa que rodou muito o país e acho que está difundindo no mercado de uma maneira estratosférica, né? A recuperação de impostos tributários. Quando você faz por uma empresa que é uma empresa de confiança e que ela te garante assim, olha, se você fazer de maneira errada e você for ter a penalidade sobre isso, eu arco sua penalidade, isso te dá uma credibilidade enorme. Mas quando você vai fazer com um aventureiro, né, porque ele faz mais barato e ele te gera um ônus referente àquilo, tá certo? Aí você vai ter um custo maior. Eu peguei um cliente esses últimos dias que a gente conseguiu redução de carga tributária para que ele pague nos 3 primeiros meses algo em torno de 3,33 de carga tributária efetiva. Isso é absurdamente baixo, né? Uma empresa de pequeno porte, da estruturação que a gente criou para ele, né? E aí eu descobri que o antigo contador dele estava fazendo o quê, né? E junto lá da operação dele, colocando vários impostos para ele não pagar. E a carga tributária dele era muito baixa. E aí quando ele recebeu o meu planejamento, é a mesma coisa que eu pago com a contabilidade atual. Só porque uma de maneira correta, outra de maneira totalmente errada. Certo? E aí, você quer correr, quer ir para o lado certo ou para o lado errado? É básico. Porque a grande maioria das empresas hoje, eu vejo gente de verdade. Eu vi recentemente uma pessoa da área da saúde, né? Não vou nem falar a especificidade dela na saúde, que para ter esse privilégio aqui, que construiu talvez algo em torno de 20 milhões de reais em patrimônio, em bens e tudo. E vai perder mais da metade disso por questão de operação tributária errada. Da mesma forma, essa pessoa que estava no segmento de comércio, pensando que estava tendo uma lucratividade, que não estava. Porque estava errado e ele já estava queimando a operação daquilo que ele não tinha.
Então o negócio dele tornou-se inviável. Ele vai ter que mudar a precificação dos produtos dele para dentro de uma realidade. Ainda bem que da maneira correta conseguimos dar ele ali 3 meses de carga tributária baixa. E isto é fundamental entender. Porque, olha, o que eu vejo, né, de empresas que estão no mercado e não estão conseguindo competir por questão de tributação é estratosfericamente real. A grande maioria das empresas tem mantido seus lucros por planejamento tributário, de maneira correta. E tem pessoas realmente que estão botando o dedo para cima, olhando para onde que o vento vai, copiando as modas dos outros e depois dando errado. Mas eu te repito e insisto, tributação, análise de tudo isso que eu estou conversando aqui, é pensado e modelado ao seu negócio. Lucro real, pessoal, é um dos melhores regimes tributários para se operar. Com certeza. Mas se ele for bom para você, tá bom? E ele precisa ser bom para você olhando basicamente duas coisas. Qual é a sua lucratividade? É baixa ou é alta? Primeiro ponto é esse. E tem gente que fala assim, não, Valdemir, minha lucratividade é baixa. Mas aí o cara tá comprando sala, carro, avião, não sei o que e tal, mobília, e tá baixa por conta do investimento que ele tá fazendo ali. E este investimento tá deixando ela baixa, mas ela é alta. Então, naquele período de investimento, naquele período de construção de patrimônio, é lucro real. Passou aquele período, já não é mais. E aí, qual vai ser a importância? Você concorda comigo que naquele período ele está tendo desembolso de caixa alto? Tá. As margens estão baixas? Está. Mas depois daquele período, você concorda comigo que ele vai ainda ter desembolso de caixa pelo aquilo que ele está fazendo atualmente? Vai. Então o caixa dele vai ser sacrificado, mas o lucro dele vai aumentar. E se você não entender isso, você não vai entender onde o seu lucro foi tomado de você. Certo? Então, pessoal, olha como isso é lindo. Quando eu penso em tributação, eu tenho que pensar até no ciclo operacional e no ciclo financeiro da empresa. Porque tudo isso vai ter uma reverberação sobre esse processo. E esse nível de inteligência é que você precisa ter no seu negócio. Para que você fique de uma maneira, saiba construir patrimônio, saiba construir investimento e que esse dinheiro fique na sua empresa e na sua vida. Eu costumo dizer que boa parte da vida do empresário, principalmente no começo de operações, ele tem que fazer uma alta aceleração disso para que ele tenha uma baixíssima carga tributária e se beneficie disso no mínimo nos 3 anos para frente. Porque o que vai ainda mudar ainda mais nosso cenário é o que está vindo de reforma aí. E a reforma ela não é fácil, certo? Ela vai simplificar a forma da arrecadação de impostos, mas a forma tributária, certo? Ela vai ter, precisar de uma inteligência ainda muito maior. Porque toda a tributação, certo? Vai dar no início da existência da empresa e o restante vai ser uma briga incessante para que geramos crédito para que você tome esses créditos para reduzir a tributação. Isso vai ser uma coisa de louco, pessoal. Você vai ter que estar, né, se você é B2B, vende de empresa para empresa, monitorando os seus clientes. Porque se ele não paga os impostos dele sobre a operação das compras que ele te fez, você não vai tomar crédito. Isto vai mudar drasticamente as nossas realidades. Então, infelizmente, é o que vamos ter pela frente. E mais do que nunca, nesse período de transição, eu aconselho fortemente o quê? Que as empresas gerem caixa para que faça essa adaptação futura dessa reforma que vem por aí. Porque vai ser uma reforma muito, muito forte, certo? Para o governo e muito maléfica para as empresas. Não tem o que se falar, não é uma opinião, é uma certeza de fato que a gente vai ter que ter essa maturidade para enfrentar pela frente. E a contabilidade, você tem que entender, Valdemir, porque tem contador? Não, não é não. Porque é a contabilidade que defende a tua empresa. É uma boa contabilidade que vai ajudar isso a trabalhar ao teu favor. Porque eu já vi, eu já presenciei, e eu tô com um cliente que está com ele há 5 meses atual,
que eu sei que toda a operação dele hoje está sendo defendida pela operação tributária que foi necessária montar. Caso não monte a operação tributária, ia deixar de existir. E isso tem que ser muito aguerrido e muito fortalecido para que chegue ao resultado final. Pessoal, talvez tenha sido muita informação ou pouca informação, depende da maturidade de cada um aqui. Mas eu queria trazer um contexto do que eu falei no serviço para segmento médico, mas se aplica em muitas etapas de serviços diferentes, tá certo? Isso é uma realidade muito forte, tá bom? Mas médico é porque a gente tem um braço aqui dentro da Contropax, que é a MedLife Gestão, que é uma empresa focada para médico junto com a Contropax para trazer esse ecossistema para o segmento médico. Existe o comércio, que você tem que olhar a sua lucratividade e fazer um mapeamento de produtos, fazer um mapeamento de compras, fazer um mapeamento de até de cliente. E você olhando para isso, você pode até ter produtos aí que já tenha sido paga a tributação pelo seu fornecedor, e você tem produtos aí que a tributação não deveria ser paga porque a alíquota está zerada. Existem vários produtos a nível nacional, estadual, que a alíquotas são zeradas, mas há necessidade de um conhecimento para saber se é o seu caso aqui. E eu falei sobre também a questão da indústria, né? A indústria, ela é uma das operações que mais pode se beneficiar de um planejamento tributário, porque na indústria de transformação você tem várias modalidades existentes para que você possa crescer, se desenvolver e pagar menos impostos. Mas toda área tem. E quanto menos aquela área tiver, mais importante vai ser aquele benefício. E aí eu repito, segmento de material de construção, segmento de bares e restaurantes, de autopeças, pet shop, segmento médico, construção civil, dentre outros, tem muito benefício nessas áreas que você precisa construir para que você possa se livrar dessas cargas tributárias, porque vai ser fundamental para a sua existência. Vai ser fundamental, vai ser o seu diferencial de existir na competitividade, porque o Brasil, de fato, continua sendo um unicórnio tributário e mesmo com a reforma isso não vai se alterar muito, certo? E a gente até brinca, né? Se fosse um labirinto, provavelmente tinha uma saída. Um manicômio não, né? Você fica ali dentro, ali naquela como é que te fala, meu Deus do céu? Como é, mano, aquela negócio que te fala? Na camisa de força, né? E a gente tem que saber trabalhar essas possibilidades em cada empresa, em cada segmento, para trazer esse benefício. Ou seja, vamos deixar, né, o lucro da sua empresa na sua empresa e não mandar ele para o governo através da arrecadação de impostos, sabendo que há medidas legais, há estruturações possíveis para isso. Pessoal, é isso. Se tiver qualquer dúvida aí, coloca aí nos comentários que a gente vai ajudando a esclarecendo cada vez mais essas operações. E antes de mais nada, agradecer aos nossos patrocinadores, a Logsert, certificado digital, a Wise Cowork, especialista em sala de reunião, endereço fiscal, 2 unidades. Também agradecer também a X-Tech, a empresa especializada em ponto digital, a A2P Partners, que é a empresa de sucessão, de herança, planejamento que a gente tem também aqui do grupo empresarial, e a nossa mais nova aí que está em operação, bombando aí, a WinPay, né? A empresa, uma fintech, tem desenvolvido e trabalhado para trazer esses benefícios ao nosso ecossistema. Porque a gente tem muito na cabeça que a gente tem um hub de soluções e conexões para facilitar e melhorar a vida dos nossos clientes. E só para ter um exemplo, um cliente nosso precisava de uma pessoa que era fazer um desembaraçador negro. Aí ele não estava conseguindo. E eu olhei para dentro da nossa ficha de cliente e tinha um cara desembaraçador negro. E a gente indicou. E esse cliente, ao fazer esse processo, dentro de um pensamento, ou ele iria pagar, certo, 89 mil reais de impostos, ou ele iria pagar 47 mil reais se a gente controlasse do início ao fim a operação tributária dele. E a gente conseguiu controlar do início ao fim e uma redução aí de aproximadamente 42 mil reais. Isto, de fato, deu 42 mil reais a mais no seu bolso e menos para o governo faz diferença na vida das empresas. Tá bom? Forte abraço, até o próximo podcast.